Uma mulher queria dividir comida no self-service do meu restaurante, tipo, dividir o prato dela com outra pessoa. E eu não deixei, e ela disse que ia expor na internet e ia derrubar o meu restaurante. Só pra adiantar, existe sim uma lei que fala sobre ser liberado a divisão de pratos em restaurantes, mas a lei ela se aplica apenas a prato feito e self-service com peso. Tipo assim, a pessoa paga pelaquela quantidade que ela comeu no peso. O nosso não é assim. O nosso, a pessoa se serve à vontade, a quantidade que couber no prato uma vez, e ela paga um único valor. Enfim, essa mulher chegou com essa criança lá no restaurante e aí começou a se servir. Ela colocou a comida dela normal, mas ela colocou numa quantidade a mais do que ela iria comer, porque o intuito dela era dividir com a criança. Aí ela pegou um outro prato, colocou na frente da criança, um prato vazio, e começou a dividir a comida com a criança. A minha funcionária viu que já está guiada a não permitir divisão de prato e me perguntou: Ingrid, pode dividir prato? Eu disse pra ela que não podia dividir prato, e essa foi uma regra recente, porque até então a gente permitia. Só que aí começou as pessoas a quererem avacalhar com a gente. Chegava adulto, pegava um prato, colocava até a tampa de comida. Gente, era comida, era uma quantidade de comida tão absurda que se ela colocasse uma tomate em cima, desabava tudo. E aí a pessoa sentava na mesa, pegava um outro prato e dividia com um outro adulto e pagava R$15, que era o valor do prato. Então, literalmente, a pessoa já ia no intuito de colocar o triplo de comida pra dividir com a outra pessoa. Porque, tipo, não, eu coloquei ali a quantidade normal que eu como. A pessoa quer comer comigo? Ok, você colocou uma quantidade normal que você já comeria. Mas não era assim que estava acontecendo. Já teve gente de chegar lá no restaurante e dividir um prato com 3 pessoas. Um adulto e uma criança. Só pra vocês terem noção da quantidade de comida que a pessoa colocou em um prato só, pagando R$15. Enfim, aí a minha funcionária disse pra ela que não podia dividir comida. Ela surtou. Como assim não pode dividir comida? O meu filho vai ficar com fome? A minha funcionária disse: a senhora paga um outro prato pra ele. É R$15 o prato. Se ela tivesse sido uma pessoa... Gente, se ela tivesse sido uma pessoa educada, como já aconteceu várias vezes lá no restaurante, ela tivesse dito: moça, eu não tenho dinheiro pra pagar um outro prato. Teria como a senhora liberar pra eu comer aqui junto com o meu filho no mesmo prato, porque ele tá com fome, eu não tenho como pagar outro prato? Gente, eu garanto pra vocês que eu jamais teria dito não. Como já aconteceu várias vezes de pessoas fazerem exatamente isso, tá com o filho, colocar uma quantidade normal de comida e dizer: eu posso dividir com a criança, ela come tão pouquinho, e a gente não negar. Só que não, ela começou a surtar no estabelecimento, gritar com a minha funcionária, chamar o estabelecimento de imundo, disse que ia postar na internet, porque isso é um absurdo, e chamou o dono. Eu também sou dono do restaurante, sou eu e o meu noivo, nós dois somos donos do restaurante. Mas, pelo que eu entendi, ela só queria confusão. E eu me conheço, então eu preferi não ir atrás. Eu deixei ele ir, porque teoricamente ele é mais tranquilo que eu. Ela falou gritando com ele. Ele disse assim: a senhora pode deixar eu falar? Eu também quero falar. A senhora pode deixar eu explicar? Ela disse assim: não, só quem pode falar sou eu. Isso gritando na frente de todos os clientes. Ele disse: ok, se a senhora quer falar sozinha, então a senhora fica falando sozinha. A gente já explicou o que aconteceu. Não pode dividir comida, nem aqui, nem em nenhum outro estabelecimento que seja um self-service sem peso. Ele saiu, foi lá pra dentro e ela começou a surtar. Disse que era um absurdo, que ia expor na internet, que a gente não sabia o poder que a internet tinha e que ela iria postar assim, ia derrubar o nosso restaurante, que ninguém nunca mais ia comprar lá e a gente com certeza não tinha nenhum cliente fixo. E aí a minha funcionária disse assim: a gente sabe o poder que a internet tem. É tanto que a nossa chefe tem 150 mil seguidores no Instagram. Gente, eu não costumo ser a pessoa que expõe a quantidade de seguidores que eu tenho numa situação dessa. Porque senão a pessoa vai achar que eu tô querendo crescer em cima pela quantidade de seguidores que eu tenho. E eu não costumo fazer esse tipo de coisa. Mas como a minha funcionária falou, eu também fiquei calada. Fiquei na minha. Ela disse assim: quantidade de seguidores não paga contas. Aí eu me expus. Eu disse assim: paga, moça. Paga as minhas contas. Eu trabalho com isso. É o meu trabalho. Isso paga as minhas contas, sim. Aí ela ficou mais surtada ainda. Gente, no fim da história, ela saiu com muita raiva, não comeu nada. Quando a gente foi ver a mulher com o iPhonezão do tamanho do mundo, se duvidar, de última geração, com carro e tudo, só ela e a criança. Gente, ela tinha sim como pagar um outro almoço. Ah, mas você tá julgando, e se ela não tivesse? Ok, se ela não tivesse, se ela tivesse sido uma pessoa educada, a gente jamais teria negado ela colocar, ela comer junto com o filho dela no prato. Só que já aconteceram tantas situações com a gente. Aí veio outra e me disse assim: você não vai ficar mais pobre se você liberar a pessoa dividir prato. Sério?
Aí a pessoa pega um prato de 15 reais, coloca a quantidade de comida de 3 pratos, que pra mim daria 45 reais, porque eu ganho R$ 1 por prato. Vocês têm noção, gente, a quantidade de pessoas que chegam lá no restaurante e colocam essa quantidade de comida? Essas pessoas, se forem colocar comida no peso, daria em torno de 35, 40 reais. A gente cobra 15. 15! Então, a pessoa simplesmente come uma quantidade absurda por 15 reais. Então, tem situações que a gente sai perdendo. Então, umas a gente ganha e outras a gente perde. A gente ganha R$ 1 por quentinha. Pra pessoa simplesmente vir dizer que eu não vou ficar mais pobre se eu não permitir dividir prato. Tava virando festa. A gente liberava, deixava as pessoas dividirem prato, principalmente quando era com criança, mas as pessoas estavam se aproveitando, pegavam uma quantidade absurda, dividia com 2 adultos, um adulto e uma criança, e a gente perde sim com isso, gente. No nosso restaurante não é só frango e linguiça, porque tem restaurante por aí que a quentinha é 10 reais, mas isso é frango e linguiça. Não tem nenhuma outra opção, é frango e linguiça, linguiça e frango. Lá a gente coloca escondidinho de carne sol, escondidinho de camarão, lasanha de frango, fígado acebolado, peixe frito, coloca... Às vezes a gente coloca fricassê de frango, enfim, são várias opções por 15 reais, gente, 15 reais. Então a pessoa simplesmente quer montar em cima dos outros, sai de casa no intuito de infernar a vida dos outros. E se ela postar esse vídeo na internet e falar uma mentirazinha sequer, eu pego as imagens do restaurante, das câmeras do restaurante, e exponho na internet também. Porque ela mesma disse que a internet tem poder. Tem. Eu quero é que ela exponha, porque se ela falar uma mentira assim que for, eu pego as imagens, exponho e ainda processo ela pra deixar de ser besta. Gente mal educada não ganha nada, nada. Ah, mas ela poderia estar num dia difícil e a gente não? A gente também tem que aceitar tudo, engolir tudo que cliente quer fazer com a gente? Não é assim que funciona. Se você é uma pessoa educada, você ganha educação de volta. Se você é uma pessoa escrota, você ganha escrotice de volta. Essa palavra nem existe. Enfim, falei, tô leve.